Olá! Hoje, nosso papo é sobre um tema fundamental na segurança do trabalho, mas que muitas vezes passa batido, a NO09. A gente vai mergulhar nessa norma para entender como avaliar a exposição à vibração de corpo inteiro. É uma ferramenta essencial para proteger a saúde de quem trabalha contra um risco que é, na maioria das vezes, invisível. Pensa bem, a vibração contínua de máquinas, de veículos, é um risco sério. O nosso corpo simplesmente não foi projetado para ficar absorvendo esse tipo de impacto o dia inteiro, todos os dias. E quem mais sofre com isso? A coluna vertebral. É ela que paga a conta mais cara. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o risco. Depois, vamos decifrar a NH09. Aí passamos para a parte prática, análise preliminar e medição em campo. Com os números na mão, vamos ver como interpretar e, claro, o mais importante, como prevenir e controlar de forma eficaz. Então, vamos começar pelo começo, né? O risco invisível da vibração. Porque afinal a gente tem que se preocupar tanto com algo que muitas vezes nem é percebido de forma consciente no dia a dia. A questão é séria. A exposição diária prolongada à vibração de corpo inteiro, a famosa VCI, vai muito além de um simples desconforto. Nós estamos falando de danos que podem ser graves, permanentes, com foco muito claro em problemas na coluna que podem incapacitar uma pessoa. E é exatamente para quantificar e controlar esse risco que a NHO09 existe. Ela é o nosso guia, a nossa metodologia para uma avaliação técnica precisa. E tudo se baseia em 2 parâmetros essenciais. Vamos entender cada um deles. O primeiro é o REM. Pensa nele como se fosse a média da vibração que o corpo de uma pessoa recebe ao longo de um dia de trabalho padrão, de 8 horas. Ele é o nosso principal termômetro para medir a intensidade dessa exposição. O segundo parâmetro é o VDVR. Agora, diferente do REM, o VDVR não olha a média, ele mede a dose acumulada. Ele é especialmente sensível àqueles picos, sabe, aos solavancos, aos trancos repentinos. Para um operador de máquina num terreno irregular, por exemplo, o VDVR é um indicador importantíssimo. Bom, a norma estabelece, então, um nível de ação em 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o primeiro sinal de alerta, é a luz amarela acendendo. Se a exposição chega nesse valor, já não dá mais para ignorar. É o gatilho para começar a pensar num plano de ação em medidas preventivas. E depois vem o limite de exposição, que é de 1,1. Aqui, a luz é vermelha. Esse é o teto, a linha que não pode ser cruzada. A exposição diária de um trabalhador nunca, em hipótese alguma, deve passar desse valor. Se passar, as medidas corretivas têm que ser imediatas. Certo? Entendemos os parâmetros, os limites, mas como a gente aplica isso na prática? Vamos para a análise preliminar, que é o primeiro passo de qualquer profissional de segurança ou perito que vai avaliar uma situação de vibração. E aí vem a pergunta: o profissional já chega no local com o equipamento na mão, pronto para medir? A resposta, que talvez surpreenda alguns, é não. O primeiro passo não é quantitativo, é qualitativo. Depende do olhar técnico, da experiência. Essa análise tem objetivos bem claros. Com base na experiência, o avaliador pode olhar a situação e concluir uma de 3 coisas. Primeira, que a exposição é claramente aceitável. Segunda, que a exposição é tão alta que com certeza já está acima do limite. Ou a terceira, que é a mais comum. Tenho dúvidas, preciso medir para ter certeza. É essa análise que direciona a necessidade da medição. E a própria norma reforça isso. Ela diz com todas as letras: a convicção técnica será decorrência do conhecimento e da experiência profissional do avaliador. Ou seja, não é achismo, é um julgamento técnico, baseado em conhecimento e vivência. Ok, então a análise preliminar indicou que a gente precisa de dados concretos. Vamos em frente. Agora sim, vamos para a medição em campo e ver como funciona essa avaliação quantitativa na prática. A medição é sempre feita em 3 eixos ao mesmo tempo. O eixo X, que é o movimento lateral, de um lado para o outro, o eixo Y, para frente e para trás, e o eixo Z, o vertical, de cima para baixo. E olha, esse eixo Z é o mais crítico de todos. Por quê? Porque é ele que comprime diretamente os discos da coluna a cada impacto. É o que causa o maior dano ao longo do tempo. Para capturar esses dados, a gente usa um transdutor triaxial. É esse equipamento da foto, um acelerômetro de assento. Ele é posicionado exatamente na interface entre o corpo da pessoa e a fonte da vibração, seja no assento do veículo, seja no piso onde a pessoa fica em pé. É esse sensor que vai coletar os dados brutos para nossa análise. O processo é bem sistemático. Primeiro, a gente identifica as diferentes tarefas do dia, o que a norma chama de componentes de exposição. Depois, posiciona o transdutor direitinho. Em seguida, mede a aceleração e a dose para cada uma dessas tarefas. E no final, com todos os dados na mão, a gente calcula a exposição diária total, chegando nos valores finais de AREM e VDVR. Coletamos os números. E agora? O que eles significam? Vamos ver como interpretar esses dados para tomar a decisão correta, a decisão que vai, de fato, proteger quem trabalha. Essa é a pergunta que todo profissional se faz no final de uma medição. Os dados estão aqui. E agora? Qual é o próximo passo? Qual é a decisão técnica que precisa ser tomada a partir daqui? A resposta está nesse quadro da NHO09, que funciona como um guia de decisão. Se o AREM está abaixo de 0,5, a condição é considerada aceitável. Entre 0,5 e 1,1, a exposição está acima do nível de ação, o que já exige medidas preventivas. E se o valor passar de 1,1, o limite foi ultrapassado, o que exige medidas corretivas imediatas. É um roteiro claro para a ação.
Isso nos leva à etapa mais importante de todo esse processo, a prevenção e o controle. É aqui que a avaliação se transforma numa ação que realmente protege a saúde das pessoas. E é fundamental separar as coisas. Acima do nível de ação, a gente aplica medidas preventivas, como monitorar a exposição, fazer controles médicos. Agora, se o limite de exposição foi ultrapassado, a conversa é outra. Aí são necessárias medidas corretivas, que são mais drásticas, como modificar o processo, fazer uma manutenção rigorosa ou até reduzir o tempo de exposição. E isso se traduz em ações muito práticas, do dia a dia mesmo. Fazer a manutenção da suspensão de um caminhão, por exemplo, instalar assentos com tecnologia anti-vibração, treinar operadores para adequar a velocidade às condições do piso, ou criar um rodízio de tarefas para ninguém ficar exposto por tempo demais. São soluções reais que fazem toda a diferença. No fim das contas, o ponto crucial é este. A melhor e mais precisa ferramenta de medição do mundo é completamente inútil se não for seguida pela ação correta. O ciclo tem que ser completo, avaliar o risco com precisão, decidir com base nos critérios técnicos e, acima de tudo, proteger a saúde das pessoas. Essa é a verdadeira essência da NHO 09.